Essa é a Web Rádio para quem ama Jesus. E falar sobre comunhão, falar sobre unidade, é falar sobre Deus. Porque tudo que Deus na sua perfeição fez, tudo que Ele criou, foi para unidade. Tudo que Ele fez foi em conjunto. Tudo que Ele fez foi para servir um ao outro. Vejam as estrelas, vejam as galáxias, vejam as bactérias, vejam os micro-organismos em geral, vejam os ecossistemas e vejam a humanidade. Essa última talvez nos decepcione um pouco, né? Porque das obras que Deus criou, a mais perfeita de todas, a que coroa todas as suas criações, é o ser humano, aquele que Ele disse que faz como sua imagem e semelhança. Mas é a mais deficiente, é a mais problemática, é a que mais procura se afastar daquilo que Ele criou com tanto cuidado. Mas, irmãos, isso nós falamos porque nós falamos de algo que nós conhecemos muito bem. Qual é o motivo número 1 de tudo isso? Desde lá do Éden, chama-se pecado. Na verdade, é essa a nossa desgraça. É isso que faz toda a diferença. Mas nós temos algo que também pode fazer toda a diferença nas nossas vidas, e nós falamos dele aqui. Amém? Abramos as nossas Bíblias em 1 Coríntios, que foi recitado aqui com as meninas. 1 Coríntios capítulo 12. O verso 12. Vamos ler o texto na íntegra. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o verso 12 ao 27. Todos encontraram? Diga amém. Maravilha, graças a Deus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olhe bem, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E aqui nós temos aquela divisão, aquela dicotomia: corpo, alma, espírito. Em um só Espírito, um corpo, né? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo, deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Olha que bênção. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora,
vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém? A irmã Teresa já orou. Nós vamos meditar um pouquinho nesse texto e logo em seguida nós estaremos também vendo em João 17. Irmãos, esse texto aqui tem uma dúvida. Ele fala muito de corpo, né? Embaralha aí as coisas de pé, de mão, de ouvido. Ele fala de membros indistintamente. Mas em meio a toda essa bagunça, né, de membros, fala de uma coisa só, de um corpo. E você consegue imaginar um corpo combatendo contra si mesmo? Você consegue imaginar, por exemplo, a sua mão de repente tentando quebrar o braço? Você consegue imaginar de repente o seu pé chutando o outro? A não ser por um descontrole, um desgoverno, né? De repente você errou a escala, né? Mas imagine, tipo, o pé lhe faz tropeçar e a mão chega, imbecil, por que você fez isso? Você acabou atingindo aqui, eu tive que botar a mão no chão para cair e me ralei todo, né? Imagina essa guerra entre o corpo e a cabeça. Não coordena nada não, né? E a cabeça serve para quê? Né? Nós somos todos um só corpo. É isso que Paulo está falando. Mas imagine só, muitas vezes nós parecemos isso, um corpo que degladia, né? Que briga entre si os membros, que combatem uma coisa contra a outra. Paulo, falando sobre isso, filosoficamente até, ele traz uma reflexão maravilhosa a respeito dessa questão da unidade. Mas Jesus também falou sobre isso, e eu quero que vocês abram agora em João. Nós vamos ler especialmente só essas duas partes da Bíblia, um pouquinho mais extensa. Mas vamos em João, também, João 17. Lembram da oração sacerdotal de Jesus? Jesus, ele orou por isso. Por isso que Paulo imitava Jesus. João 17, no verso 9, vamos resumir um pouquinho a história. No verso 9 ele diz: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Imagine Jesus conversando com Deus sobre isso. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso fala no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. O meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti também. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Até aí. Os dois textos interligados.
eu acho que talvez o que eu vou falar aqui talvez seja um pouco estranho para os visitantes, mas depois a gente esclarece melhor. Mas talvez se você perguntasse assim a alguém, iria me confirmar com certeza que hoje é muito fácil de se a gente fosse perguntar a uma pessoa, a gente encontraria pessoas insatisfeitas, pessoas que possam dizer que o pior lugar de se estar seja a igreja. Misericórdia. Pessoas que estejam decepcionadas com a igreja, pessoas que viveram, e essas pessoas são pessoas que estiveram dentro, ativas, pessoas que se engajaram com o trabalho, pessoas que botaram a sua vida, a sua alma, se dedicaram completamente na obra de Deus e que hoje dizem que não têm prazer em ir para a casa do Senhor. Irmãos, isso parece uma tragédia, né? Parece que eu estou aqui querendo provocar, né? Criar uma celeuma, mas não, irmãos. Nós estamos falando de algo grave e sério. Nós estamos falando de algo que está escancarado. Estamos falando de algo que essa peça aqui mostrou de forma tão lúdica, né? Tão interessante, mais fácil de compreender, porque às vezes pessoas como o papel que Bruna fez aqui, a igreja está se tornando um martírio para elas, porque elas se cansam de buscarem se igualarem, se cansam de buscarem essa comunhão, se cansam de tentarem serem, no mínimo, notadas, percebidas, enquanto outros, né, às vezes com o seu nível um pouco mais lá em cima, estão às vezes até pisando em nuvens, né, e bem distantes da realidade desse outro que nem sequer talvez seja percebido, né? E nesse contexto, irmãos, fica difícil para uma pessoa como o papel que a Bruna fez aqui, cantar na igreja, ouvir a palavra, fazer uma oração, porque vejam que coisa tão simples que nós estamos falando, o corpo, um corpo onde os membros não estão interligados, pode destruir, pode trazer toda essa desgraça, toda essa situação em que pessoas que talvez você leve a palavra, talvez você leve conselhos, talvez você ore, faça vigília, dedique tempo, visitas, e a pessoa talvez não seja quebrada por isso, porque o que foi construído nela foi uma desgraça provocada apenas por isso, essa coisinha pequenininha, chamada desunião, chamada falta de comunhão, chamada falta de relacionamento. Nós temos visto cada vez mais pessoas fugirem de cargos na igreja, porque elas sabem que quanto mais elas se envolverem, às vezes elas vão ser vistas com olhos que vão dizer para elas: se acha, quer fazer de tudo, é a boa zona, é o bonzão. Irmãos, as pessoas que aceitam um cargo de liderança, elas já têm que vir vacinadas com isso, já têm que vir sabendo que essas coisas irão se levantar, para que elas não caiam, elas não se abatam. Eu estou falando aqui para a igreja, né? Porque igreja, uma igreja sã, uma igreja que vale a pena o visitante vir e ter prazer e repetir a visita e fazer parte desse corpo, é uma igreja que tem comunhão, é uma igreja que tem unidade. Se você busca provivamento, primeiramente a gente tem que fazer isso. Nós temos que buscar isso. Como eu falei antes, qual é a principal desgraça de tudo isso? É que nós simplesmente somos pecadores. Não é verdade? Então, os visitantes agora são incluídos nessa conversa, né? Que nós todos somos pecadores. Nós aqui temos fofoca, nós aqui temos disse-me disse. Vamos escancarar, irmãos? Nós aqui temos pessoas que pisam no pé. Nós aqui temos
Pessoas que dizem que às vezes o filho chega assim, amanhã diz que não é para me juntar com você não. Porque você é filho de fulano. Né, irmãos? Talvez choque um pouco essa palavra, né? Mas eu lembro que o irmão Nelson, presbítero Nelson, no último culto, ele falou que ele não queria pregar naquele dia lá na igreja presbiteriana porque ele estava cansado dessas coisas. Eu lembro bem dessa palavra, que é difícil você vir à frente e às vezes, né, vir enfrentando todas essas coisas. E nós estamos aqui trabalhando um tema, né, um projeto que chama-se Rede. E rede é conexão, não é isso? Rede é ligação entre grupos, tá? Então não há como não falar de unidade, não há como não falar de relacionamento, não há como não falar de união de igrejas, de povos, de povo de Deus, sem escancarar também as nossas fraquezas, sem reconhecer as nossas falhas. Por que é importante falar nisso? Às vezes, irmãos, parece que nós estamos buscando status. Às vezes parece que nós estamos buscando sucesso. Às vezes as pessoas percebem nossas roupas. Às vezes as pessoas percebem nossas falas. E pesam tudo isso. E medem todas essas coisas. Mas eu quero dizer tudo isso aqui para que o Espírito Santo fale ao seu coração de que todas essas coisas, elas podem se levantar, mas elas não podem permanecer, porque nós, como povo de Deus, vamos lutar contra isso. E você que não faz parte do povo de Deus, você é convidado a lutar também. Amém? Pessoas que buscam dentro da casa do Senhor viverem acima da média, pessoas que buscam status, pessoas que buscam esse sucesso, realmente não vão chegar a lugar nenhum, porque serão inimigos dessa comunhão, serão inimigos dessa unidade, e Deus vai ceifar, Deus vai podar, Deus vai igualar, porque a soberba precede a queda, tá? Em meio a tudo isso, a palavra do Senhor diz em Provérbios 16:32 que melhor é controlar o seu espírito. Melhor é controlar o seu espírito. Ou seja, quando essas coisas nos sobrevierem, porque nós somos pecadores, mais uma vez eu repito, quando essas coisas vierem contra nossas vidas, nós temos na palavra de Deus esse antídoto de sermos longânimos. Porque o próprio Provérbios 16:32 fala: melhor é o homem longânimo, melhor o homem paciente do que o guerreiro, do que o herói. Mais vale controlar o seu espírito, ou seja, o seu ânimo, do que conquistar uma cidade. Nós, Igreja de Cristo, nós, povo de Deus, iremos conquistar, iremos avançar, iremos ser um grupo, uma unidade, uma família, quando nós entendermos isso. Quando nós entendemos que tudo isso que nós fazemos não é para a nossa glória, amém? E nós desarmarmos de todas as armas, de todas os metros que a gente usa para medir as pessoas, de todos os martelos e pregos que nós usamos para bater nas pessoas, tá? Não sei se incomoda falar sobre isso, mas não há como falar sobre unidade, sobre relacionamento, sem falar dessa situação. Talvez para algumas pessoas isso chama-se de concorrência. Nós vivemos um mundo capitalista, né? O mundo capitalista é o mundo da concorrência. É o mundo onde os que chegam primeiro, é isso? Em que os que derrubam os outros, os que passam na frente, são os que conquistam. Mas na igreja é assim, irmãos? Nós vivemos uma concorrência. Nós concorremos uns contra os outros. A sua igreja concorre contra a minha igreja concorre contra a sua. Talvez nós digamos que não, né?
mas talvez nos bastidores muita coisa disso aconteça. Para a nossa vergonha. Então, para falarmos de unidade, nós temos que escancarar, nós temos que trazer à tona em que é que nós perdemos. No que é que nós perdemos. Certo? Vejam a igreja de Atos. Tá? Se a gente abrir aí no livro de Atos, temos a igreja primitiva, Atos 2. Isso, Atos 2:42. Como viviam os convertidos? Olha que o verso 41 fala que naquele tempo, os que ali aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós não estamos falando de um grupinho, não. Às vezes a gente pensa, quando a gente lê esse texto aqui do verso 42, a gente imagina às vezes um grupo dentro de uma casa. Um grupo de 10 pessoas, 15 pessoas. E a palavra de Deus diz que haviam sido acrescentados naquele tempo, naquele dia, 3.000 pessoas. A gente fala, lidar com muita gente é difícil. Eram pessoas iguais a nós. Mas olha o que diz o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam. Muita gente é sem paciência. Quem é que vai pregar? Que demora. Essa palavra não acaba nunca, não? Já começa aí, né, irmãos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Na minha Bíblia está bem em negrito, assim, destacado assim, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Olha que maravilha. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos. E tinham tudo em comum. Né? Naquela época, se fosse para pegar uma igreja de 3.000 pessoas, hoje aqui seria, né? Encher os olhos, né? Hoje em dia nós não temos nem isso, né? Os templos estão sendo construídos cada vez menores para não parecer que está faltando gente, né? Então, irmãos, eles viviam essa unidade. E nós lemos lá em João 17 que eles perseveravam na verdade. A tua palavra é a verdade, né? Jesus é a verdade. Se a nossa unidade não for estabelecida na verdade, não será de verdade. Se a nossa união, se a nossa comunhão não for estabelecida na verdade, que é quem? Jesus, não será de verdade. Será como um firmamento, um fundamento feito em cima de quê? De areia. O que acontece? Se eu botar uma casa em cima de areia, ela vai balançar e vai cair. Então, quando nós falamos de unidade do corpo de Cristo, quando nós falamos de unidade de irmãos, quando nós falamos de comunhão uns com os outros, nós não estamos falando de amém, como é bom você ter vindo hoje, amém, nos vemos agora daqui a um mês, né? Irmãos, eu sei que não é fácil, porque nós pecamos, não é verdade? Não é fácil, mas também nós podemos vencer juntos, nós podemos lutar juntos, nós podemos nos abraçar, nós podemos entender as necessidades uns dos outros, nós podemos viver uns com os outros, porque nós somos corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. Assim como há muitos membros, nós somos todos um só corpo. Mas às vezes parece que nós somos... Quem conhece aqui a história, o filme de Família Addams? Já ouviram falar de Família Addams? Aqueles monstrinhos, família aqui de pessoas que tem Mortícia, que tem como é? Tio Chico, né? E tem um elemento da família que ele não tem corpo. Mãozinha, né? Será que nós somos mãozinha? Será que nós somos mãozinha sem corpo? Hein? É assim que nós queremos viver? Só no filme, né? Para se manter uma mãozinha assim sem corpo. Nós não podemos resistir. Porque nós sempre vamos precisar
uns dos outros na nossa caminhada. Quer ver um exemplo? Paulo, quando se converteu, que era Saulo, né? Saulo de Tarso, ele foi apresentado por Barnabé. Barnabé foi quem foi lá, buscou o homem, disse: olha, está convertido, rapaz. E os irmãos morrendo de medo. Não, ele vai pegar a gente, ele vai botar a gente na cadeia, ele está se disfarçando aí, né? Mas Barnabé mostrou que ele, fortalecido no Espírito, mostrou que estava confiante da obra que Deus tem operado na vida de Paulo. E ele abraçou Paulo. E ele viu que ele precisava de Paulo. Então na caminhada nós precisamos uns dos outros, né? E o que foi que Barnabé fez? Barnabé levou Paulo consigo para as suas viagens missionárias. Em Atos 13 até Atos 15 nós temos a união de Paulo e Barnabé tocando o evangelho aí por várias cidades da Ásia, até o momento do capítulo 15, quando eles se separam. Paulo vai com Silas, né, e Barnabé vai com João Marcos, depois de uma discussão. Não vamos ocultar isso não, né? Não vamos ocultar isso não, que Paulo e Barnabé discutiram pesado, bateram boca. Por quê? Por causa de João Marcos. João queria ir, João botou a malinha dele para ir junto, né? E aí o que foi que aconteceu? Barnabé disse: ele vai. E Paulo disse: não vai não. Porque na outra viagem ele desistiu no caminho. Ele voltou. Ele deixou a gente sozinho, a gente tomando cadeia, tomando a pedra nas costas, fugindo, né? Pregando o evangelho, e ele foi-se embora. Agora você quer levar ele? Aí depois que ele disse: sabe de uma, vamos separar. Já pensou, irmãos? Parece duro, né? Mas foi para o crescimento. Há coisas que aos nossos olhos são loucuras, né? Mas para Deus são sabedoria. E Paulo, lá na frente, ele terminou de mal de Barnabé. Paulo lá na frente terminou de mal de João Marcos. Quando Paulo fala a Timóteo, ele honra João Marcos. Ele fala palavras maravilhosas de João Marcos, né? Ele está redimido. Ele viu que João Marcos foi transformado. João Marcos agora era um homem, não era mais um menino, não era mais um moleque que abandonava o serviço, né? E olha que os homens eram homens de serviço, de trabalho, que pegavam pesado mesmo. E o que foi que aconteceu com Adão? Adão estava lá sozinho no jardim. Na caminhada nós sempre precisamos dos outros. Foi que Deus disse: não é bom que ele esteja só. Não é bom que ele esteja só. O que é que Deus disse para nós nessa palavra? Não é bom que Osanias esteja só. Não é bom que os presbiterianos estejam só. Não é bom que os congregacionais estejam só. Vamos criar uma rede. Claro que eu estou brincando, né? Tá? Jesus não falou assim não, né? E o que foi que aconteceu com Pedro e Jesus? Agora nós tocamos no nome, né, especial, Jesus. O que foi que aconteceu com Pedro e Jesus? Pedro disse: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Aí Jesus disse: antes que canta o galo, você vai me negar 3 vezes. Mas Pedro, ele entendia o seguinte, que os dois não podiam se desgrudar, né? Jesus, não vou largar você nunca. Mas Pedro era pecador, Pedro era falho. Só que ficou por aí, irmãos. Pedro foi, negou Jesus 3 vezes, o galo cantou, e aí ele foi agora se suicidar, foi isso? No versículo 75 diz: e chorou amargamente. Pedro chorou amargamente, ou seja, ele se arrependeu, ele sentiu que ele traiu, ele foi um miserável, ele não devia ter feito aquilo. Irmãos, é isso que eu estou falando. Nós, como igreja de Cristo, presbiterianos, congregacionais, batistas, assembleanos, todas as igrejas, nós precisamos compreender que nós precisamos ser um. Mesmo nos nossos problemas, mesmo nos nossos pecados, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nas nossas desavenças, confrontos, mas o que deve reinar no final de tudo irmão, me perdoe, amém? Deus te abençoe, né? E guardar a língua, né? Botar dentro de uma caixinha para não fazer besteira, né? Porque senão a língua é um
pior dos nossos inimigos, né? Tiago já diz, né? Vejam que todos esses textos eles falam que em relação a que nós precisamos na caminhada um do outro, não é isso? Mas que também fala que nós precisamos admitir que nós erramos, tá certo? Olha o que aconteceu com José e seus irmãos. José estava lá tudo bem, com a família, com o papai, né? Fazendo a graça lá dos irmãos, né? E o que foi que os irmãos fizeram? Tocaram ele no buraco, venderam como escravo. E aí agora o coitado, sem o pai, sem a família, sem os irmãos, foi jogado lá numa terra para servir de escravo. Mas o que foi que Deus fez lá na frente? Honrou. Não foi isso? Então, às vezes José tinha que admitir que ele precisava passar por isso. Às vezes ele teve que admitir. Mas nós muitas vezes fazemos o quê? Ficamos lamentando, ficamos nos degladiando e não presta não. O pior lugar para estar é a igreja, porque tem gente falsa, porque é lugar que tem gente que humilha os outros. José passou por tudo isso, mas ele não ficou nessa lenga-lenga. José passou por tudo isso, mas ele não ficou nessa choradeira. Ele foi honrado por Jesus. Aqueles que passam por situações como essas, aprendam a viver isso, porque é preciso aprender a perder, é preciso aprender a sofrer, é preciso aprender a passar por provações, dificuldades, para que nós sejamos aperfeiçoados e sejamos um. Amém? Como Cristo e o Pai são. Deixa eu olhar aqui o horário que eu estou. 9:16 já. Parafraseando Hebreus 12, quando eu falo que nós vamos precisar uns dos outros na caminhada, Hebreus 12:1 diz que há uma grande nuvem de testemunhas. Então nós estamos sozinhos, irmãos. Nós não precisamos ser sozinhos, irmãos. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas. E, parafraseando Hebreus 12, ele fala que ainda não resististes até o sangue. Eu sei que esse texto não está relacionado à comunhão, mas eu vou pegar essa palavra aqui, sangue, e vou lembrar de uma coisa. Qual é a maior marca que identifica a proximidade e o relacionamento entre pessoas? É o sangue. O que é que ele lhe autoriza como membro genuíno de uma família? É o sangue. Então o sangue é a principal característica de que eu sou irmão do meu irmão, eu sou filho de minha mãe, do meu pai. Não é isso? Talvez nós não tenhamos resistido ainda até o sangue. O sangue, né, é a legitimidade da unidade familiar. Nós temos um sangue que nos une. Não é o sangue que eu preciso cortar aqui e colar com a mão do outro, ou botar um cuspe, né, e passar na mão do outro. Não, não é isso. É o sangue de Cristo. É o sangue de Jesus que nos une. É o sangue da expiação. O sangue foi derramado para que eu e você fôssemos irmãos. Eu e você fôssemos um no corpo de Cristo. Então é o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Amém? Esse mesmo sangue era o sangue na vida de Caim e na vida de Abel. O que foi que aconteceu? O que foi que ele fez? Caim chamou o irmãozinho, né? Vem aqui, meu irmão. Pegou uma pedra e matou o irmão. E o que foi que aconteceu? Deus disse: Caim, onde está Abel, seu irmão? Onde está Abel, seu irmão? Aí ele diz o quê? Por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Quando Deus fala, onde está Abel, teu irmão? Sabe o que nós vemos nisso, irmãos? Que nós temos responsabilidade pelos nossos irmãos. Nós temos responsabilidades uns com os outros. Onde está Ítalo, Osanias?
Por acaso eu sou o tutor de Ítalo, Senhor? Sim, você é. Por que eu não sei da vida do meu irmão? No bom sentido, é claro. Não é saber no mau sentido, né? Porque no mau sentido aprende ligeiro, né, irmãos? Às vezes a gente, opa, o que foi? Ah, tô sabendo, ok. Quando ele fala de tutor, acaso sou eu tutor do meu irmão? Isso está escrito em Gênesis 4, do verso 8 ao 14. Quando ele fala, acaso sou eu tutor do meu irmão? Nós vemos, além da responsabilidade que nós temos uns pelos outros, tutor significa aquele que guarda, aquele que protege, aquele que presta atenção, aquele que considera o seu próximo. É essa a diferença. Eu sou tutor do meu irmão e meu irmão é tutor de mim. Amém? Devemos prestar atenção nos outros, porque senão nós vamos ser... O que foi que aconteceu com Caim? Depois que Deus disse todas essas coisas? Punido. Vai ser marcado. Não estou dizendo que você vai acontecer na sua vida não, irmãos. Mas o que foi que aconteceu com Caim? Ele foi viver uma vida punida, uma vida fugitiva, errante pelo deserto. Ele foi afastado. Ele perdeu a comunhão com a sua família, perdeu a comunhão com seus pais. Ele teve que viver uma vida infrutífera, uma vida com ausência de propósitos. Foi viver errante, nômade pelo caminho. E é isso que acontece quando a pessoa chega na igreja e diz: não tenho prazer. Dentro dela, ela já está vivendo essa vida sem propósito. Dentro dela, ela já está vivendo essa vida errante. O coração dela já está doído, porque perdeu, irmãos, esse elementozinho chamado unidade. Porque perdeu, irmãos, esse elementozinho chamado comunhão. Tá? Quais são as consequências da falta de comunhão? Quais são as consequências da falta de unidade na igreja? Vazio. Perdemos, né, algo de grandioso que nos preenche. Vai nos faltar algo. Imagine, por exemplo, quando morre uma pessoa da família. O que é que as pessoas dizem? Fica um vazio, fica uma falta, né? E às vezes eles dizem também: não tenho mais meu auxílio, eu perdi a pessoa que eu era dependente, né? Eu estou agora sem uma pessoa para me guiar. Estou agora sem o meu sustento, sem a pessoa que me sustentava. Irmãos, isso é a perda da morte. Mas a gente pode considerar também a perda que acontece na vida da igreja, quando nós vivemos essa falta de comunhão, quando nós vivemos a falta de unidade. Nós perdemos tudo isso. Vivemos um vazio, vivemos uma falta algo. Aí ficamos na saudade. Que falta me faz quando a gente se reunia. Mas nós podemos voltar a nos reunir. Eu só queria lembrar mais um texto, que é o que aconteceu com Davi, Jonatas e Saul. Em 2 Samuel, Davi lamentou a morte, a perda de Saul e Jonatas. Repara o que ele disse. Ele descrevia como queridos e amáveis um ao outro, tanto na vida como na morte. Tem pessoas que só se lembram que é querido e amável na morte, mas na vida não se lembram. E ele diz, repara o que ele diz no texto: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Isso, irmãos, era comunhão, isso era unidade, isso era fraternidade. Só o poder de Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Então nós oramos para que nós possamos fazer tudo isso, para que nós possamos ser como Davi, para que nós possamos fazer como tantos exemplos que nós falamos aqui. Tá? Já viram, quem já viu aqui A Culpa é das Estrelas? Já viram? Mas muita gente não viu, né?
Mas vocês já viram alguma vez assim aqueles grupos de encontro que aparecem nos filmes? Até aqui também tem os alcoólatras anônimos, né? Aquele cenário onde as pessoas se sentam reunidas em grupos e elas começam a falar das suas necessidades, seus problemas, né? Eu estou passando por isso e tal, mas a semana passada eu consegui isso, aí o pessoal bate palma, né? Talvez nós estejamos precisando passar por isso, irmãos. Grupos de recuperação, onde nós precisamos nos sentar e contar as nossas necessidades, contar as nossas dificuldades, e ali a gente vai se levantar leves, diferentes, transformados em coisas simples, como simplesmente o ato da gente se lembrar um do outro, nos reunirmos, fazermos essas coisas acontecerem. Amém? Precisamos copiar esses modelos, né? Vou ler para terminar Gálatas 6, 10. É o último texto, irmãos, eu prometo. Gálatas 6, aliás, 6, 9. 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Que Deus nos faça que Deus nos faça corpo, que Deus nos faça membros uns dos outros, uns com os outros, que Deus nos aproxime cada vez mais e nos coloque debaixo dele, né? E nos una cada vez mais e faça com que isso seja a diferença do nosso testemunho lá fora, porque vidas serão alcançadas sem a gente dizer um ai, apenas com o nosso abraço, apenas com a nossa unidade, porque isso chama-se lá fora, sabe como? Avivamento. Uma igreja avivada é uma igreja unida. Amém? Então, vamos começar aqui na Rede Jovem. Vamos começar aqui, tá? Vamos fazer isso acontecer nos nossos pecados, nas nossas falhas, nos nossos erros, mas o Senhor é maior. O Senhor é a nossa força, tá? Sejamos então erguidos pela mão do Senhor, abençoados, né? Porque ungidos nós já somos, amém? Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, tá? Curvemos nossas cabeças. Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, é um bálsamo para as nossas vidas, Senhor. Deus, nós estamos feridos, Pai, nós estamos muitas vezes com a ferida aberta, Senhor Deus, machucando, Pai, nos incomodando, Senhor Deus, mas a Tua palavra, Senhor Deus, é esse bálsamo que vem sobre nós, Pai, para que nós possamos, ó Deus, sentir, Pai, o Teu cuidado, o Teu zelo, o Teu carinho sobre as nossas vidas, ó Pai, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, ó Deus, nós Te louvamos, Pai, porque é o Senhor que fez a ferida e é o Senhor que vai sarar. Obrigado, ó Deus, porque nós estamos juntos, talvez em um número pequeno, ó Deus, talvez não num grupo de 3.000 pessoas, como a palavra do Senhor mostrou aqui, ó Pai, mas que o Senhor irá transformar, operar, ó Deus, na vida de cada um, porque nós cremos, Pai, que quando isso começar a acontecer nas nossas vidas, o Senhor fará grandes maravilhas no nosso meio, Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, porque nós podemos fazer a Tua vontade, Senhor Deus, porque a Tua vontade é soberana sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela vida dos irmãos que estão à frente desse projeto, Senhor Deus. Nós oramos também pela vida deles, para que, ó Deus, o Senhor esteja cada vez mais os fortalecendo, Senhor Deus, abençoando. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, com essa igreja, com a liderança, Pai, dessa casa, com os membros, Senhor Deus, com todos eles, ó Pai, aqui nesse lugar, que o Seu Evangelho possa ser propagado, Deus, a partir daqui, Senhor Deus, e a partir de cada igreja do Senhor, Pai. Com os nossos visitantes também nós Te pedimos, Senhor Deus, que a Tua palavra, Pai, venha fazer, Senhor Deus, a diferença, Pai, que eles possam, Deus, se juntar ao Teu povo, a esse corpo, Deus, e serem membros também do Senhor, Pai. Eu Te peço, Deus, ora-te em nome de Jesus Cristo, amém. Se por acaso algum visitante quiser fazer parte desse corpo, depois procure, amém? Os irmãos da igreja, converse com eles, tá? Fale do seu interesse, da sua vontade de fazer parte desse grupo que peca, mas também que busca acertar, amém?
Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, passo a palavra.